todos que estão nos assistindo. Eu sou a Dulce Moraes, faço mestrado em Saúde Pública na Faculdade de Saúde Pública da USP e hoje, dando continuidade ao nosso evento bafônico, iremos falar sobre resistência indígena frente ao coronavírus. E para essa discussão, não poderia faltar as minhas amigas, Janete Alves, da etnia Dessama, e Elisângela da Silva, da etnia Baré. Temos também o professor Diego aqui com a gente, e o Adolfo, que está nos ajudando, que é da TI, e também o Rafael França, que está nos dando um suporte técnico. Eu e as meninas, a gente se conheceu em São Gabriel da Cachoeira em fevereiro. São Gabriel da Cachoeira fica na divisa, da Colômbia e Venezuela, no noroeste amazônico, e a gente se conheceu antes desse período de pandemia, E a sensação inicial que eu tinha quando estava lá era de que a Covid-19 não iria chegar, Porque eu ouvi os meus amigos aqui em São Paulo dizerem que estavam em isolamento domiciliar há 30 dias, 40 dias, enquanto eu e todo mundo em São Gabriel da Cachoeira estava caminhando, tranquilamente na orla da praia. Mas no dia 26 de abril foram confirmados os 2 primeiros casos, confirmados na cidade, e antes mesmo do final de maio já tinha 400 pessoas confirmadas de Covid-19. Até o dia 2 desse mês, havia 4.520 casos confirmados e 58 óbitos por Covid. E antes mesmo que a pandemia chegasse, em São Gabriel da Cachoeira, a Elisângela e a Janete já estavam pensando e formulando a campanha Rio Negro Nós Cuidamos, que é o tema da live de hoje, e que elas vão estar falando um pouquinho para a gente. Bom, a Elisângela, ela é mãe e coordenadora do Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro, e a Janete também, é mãe e coordenadora desse mesmo departamento, e também é comunicadora da Rede de Comunicadores Indígenas do Rio Negro, a Rede Waiuri. Eu quero dizer que é um prazer enorme, ter vocês duas aqui com a gente na faculdade, mesmo que de forma virtual. Eu tenho certeza que esse é um evento bem diferente, que a faculdade está acostumada. Eu acho que isso é bem bom, porque a gente precisa quebrar essas molduras engessadas e hegemônicas, do meio acadêmico, e também precisamos começar a aprender sobre o cuidado e sobre saúde pública fora dos muros da universidade, fora desse conhecimento chamado científico. E eu tenho certeza que por meio dessa campanha que vocês criaram, a gente pode aprender um montão, tanto sobre cuidado quanto saúde pública, mas também sobre território, sobre resistência, sobre relações, sobre o coletivo e tantas outras coisas, Bom, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra então para a Janete, que vai estar falando sobre a campanha e pode também estar se apresentando, de uma forma melhor, e depois eu passo a bola para Eli. Então, meu nome é Janete Alves, eu sou do povo Dessano, eu sou uma das coordenadoras do Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro, também faço parte da rede de comunicadores, Rede Waiuri. Eu tenho 3 filhos, tenho 33 anos de idade. A gente veio enfrentando a chegada dessa pandemia aqui nos nossos territórios, Foi muito rápido, a chegada dessa doença. A gente não fez ideia como é que ia chegar, mas um dia mais, um dia menos, já acabou chegando, A gente não estava preparado, mas a gente está aqui, lutando, continuando na luta, fazendo. A gente fez essa campanha, campanha Rio Negro Nós Cuidamos. Antes do início da campanha era Numiã, que em língua tucano, significava mulheres, A gente iniciou essa campanha pensando em ajudar somente as mulheres, em primeiro momento, as mulheres, a Associação de Mulheres, porque com essa paralisação, as mulheres, com esse isolamento que a gente chama de resguardo, as mulheres pararam de ir na roça, os homens pararam de ir para a caça, sair para a caça para sustentar a família, os filhos,
as mulheres pararam de vir vender aqui na cidade, né, os produtos delas, né, artesanato, produto agrícola, enfim. Aí a gente pensou, né, em fazer essa campanha, é uma ideia nossa, né, nós, eu e Elisângela, a gente pensou em fazer uma campanha no qual nossos assessores do ISA, né, vêm acompanhando, e foi com o nome, né, campanha Rio Negro Nós Cuidamos. Nossa campanha expandiu, a gente lançou vídeo falando em nossas línguas, né, eu falei da campanha, pedindo ajuda, né, dos parceiros, das pessoas que possam ajudar nós, né, para ajudar a enfrentar essa pandemia, no qual a gente nunca teve, nunca fez de isolamento, a gente nunca viu essa realidade ainda. Aí aqui foi muito, como eu falei, foi muito rápido, a gente teve muita dificuldade de mobilizar, de pedir os nossos parentes para ficar em isolamento, lockdown, né, que a gente fala, que os brancos falam, né, a gente fez isso aqui. Então, essa campanha foi primeiro foi para ajudar as mulheres, como foi arrecadando, os parceiros foram ajudando, as pessoas, né, que queriam bem proteger os nossos parentes, nós indígenas, foram doando, fazendo essa doação, e a gente pôde ajudar nossos parentes de acordo com como a gente pensava, né? Não somente as mulheres, mas sim as comunidades. A gente conseguiu entrar com essa ajuda, né? A gente conseguiu entrar as comunidades que não acessava, né, a cidade, né? Eles ficavam em isolamento nas suas comunidades e não puderam vir para comprar os materiais acessíveis para eles usarem, como sal, fósforo, sabão, né? São os produtos que eles mais usam nas comunidades. A gente chegou lá nas comunidades de difícil acesso, a Elisângela, ela esteve acompanhando, né, na distribuição, né, na entrega de cesta básica para ajudar os nossos parentes, né, nas regionais. A gente conseguiu atuar nas 5 regionais. O pouco o pouco que arrecadamos, a gente conseguiu contribuir para a compra de cesta básica, para a compra de equipamentos para a saúde, né? A gente fez confecção de máscaras. Nossa confecção de máscara foi visando com a produção de 8.000 máscaras. Nossa primeira produção foi 8.000 máscaras. Conseguimos articular com as mulheres, né, que trabalhavam com artesanato. 4 mulheres que trabalhavam com artesanato, elas conseguiram fazer a confecção de máscaras, deixaram de produzir o artesanato e focaram na produção de máscara, no qual a gente distribui aqui nas lotéricas, conseguimos distribuir nas escolas, conseguimos ajudar as equipes, né, do DICER, a equipe de saúde multidisciplinar, né, a gente conseguiu, fizemos doação nas comunidades. Até agora a gente recebe pedido, né, solicitando máscaras, kit de higiene e tudo isso. Até a gente conseguiu, eu acompanhei a distribuição de cesta básica na minha região, né, no qual eu tenho minha base, né, Iauareté, da região Coidi. Cada uma de nós, coordenadoras, a gente teve a oportunidade de ver a realidade de cada comunidade, de cada nossos parentes. E essa ajuda que faz parte, né, do da nossa campanha, não só a campanha do Rio Negro Nós Cuidamos, mas sim também da União Viva e vários outros parceiros que estiveram somando essa força, dando força para o movimento indígena. E a gente teve, alinhando, né, a gente teve muitos parceiros que contaram com esse combate, né, ajudando os povos indígenas. A gente somou força com eles, com nossos parceiros. Eu agradeço, a gente agradece, né, eu e Elisângela, em nome da Federação das Organizações Indígenas, em nome do Departamento de Mulheres Indígenas, a gente agradece cada uma
cada um, ou cada uma federação, cada uma organização, cada uma associação que ajudou a nossa campanha, ajudou os povos indígenas. A gente fortaleceu bastante, somamos força, estamos aqui, lutando, continuando na luta. Foi gratificante ver nossos parentes recebendo kit de higiene, recebendo máscara, se protegendo. É claro, agora a gente teve força, nossa maior valorização foi as medicinas tradicionais que a gente usou para combater esse Covid, a gente usou para fazer tratamento, né? A gente usou muitos remédios caseiros, no qual nossa floresta, nossa mata, ela tem dentro da mata, tem dentro da floresta. A gente continua valorizando nossa cultura, tanto medicinas tradicionais, tanto no benzimento. Benzimento, a gente cerca nosso corpo, cerca nossa casa, para que essa doença não afete. Afetou nós. Eu peguei Covid. Minha bebezinha estava com 8 meses, já ela pegou Covid. Meu marido pegou, minha mãe, e tinha minha irmã, que ela tem problema respiratório, ela pegou, a gente fez tratamento com remédio caseiro, meu pai é benzedor, ele benzeu, cercou nosso corpo, mesmo assim a gente pegou dentro de casa. A gente, querendo ajudar nossos parentes, nós levamos essa doença para dentro de nossa casa, mas assim, foi triste, preocupante levar essa doença lá em casa, a gente ficou em isolamento, fizemos tratamento com remédio caseiro, como eu falei, meu pai benzia, e assim a gente passou. Ninguém aqui, entre nós, Elisângela e eu, nas nossas famílias, conseguimos vencer a Covid. Triste, né, perder nossos parentes, nossos benzedores tradicionais, os senhores anciãos, né, que sabiam do benzimento, da valorização da cultura, eles vieram falando, representando, aqui no movimento eles participavam, fizeram a história deles aqui, muito triste, né, perder dessa forma. Mal chega essa doença, já vai tirando as pessoas que a gente mais valoriza, né, para continuar essa valorização da nossa cultura, a gente perdeu. Mas, enfim, a gente está aqui, forte. A gente participou também na entrevista do Fantástico. A gente contou com o apoio do Greenpeace, né? A gente teve sobrevoos, né, nas difíceis áreas, né? Como a gente não podia viajar com bote, a gente podia contar com o Greenpeace, né, para sobrevoar, né, nas comunidades, para entregar kits, máscaras, e foi bom contar com cada um dos parceiros, com cada um que colaborou com o movimento indígena através da nossa campanha. Isso nos fortaleceu bastante, a gente vai continuar aqui na luta. Creio que a gente esse último ano nosso como coordenadoras do Departamento de Mulheres aqui, mas essa semana passada a gente na Assembleia foi eleitas duas coordenadoras que vão ficar no nosso lugar. Com certeza elas vão continuar trabalhando em prol do coletivo, trabalhando com as mulheres da região do Rio Negro. É isso que eu tenho para falar um pouco, né, da nossa campanha, da nossa atuação em combate à Covid-19. Muito obrigada, Janete. É uma fala muito, muito maravilhosa, né? Eu queria dizer que o pessoal do YouTube pode estar fazendo perguntas que a gente vai passar para elas depois. Aí agora, então, vamos ouvir um pouquinho a Elisângela. Então, boa tarde mais uma vez. Sou Elisângela, da etnia Baré, moradora da terra indígena Cuecué-Marabitana, mãe de 3 filhos também. Eu tenho só meninos. Eu estou muito feliz de hoje de vir contribuir sobre a campanha Rio Negro Nós Cuidamos, falar sobre nosso trabalho, falar da nossa luta, da nossa resistência, falar dos nossos avanços como povos indígenas e de dizer que, para todos que estão assistindo,
que não foi fácil a nossa luta durante a pandemia, porque a gente nunca imaginou de passar por essa doença, né? Essa pandemia, assim, sem explicação. Então, no primeiro momento, a gente tentou fazer as barreiras sanitárias, aonde os nossos parentes não estavam acostumados, né, de não vir até a cidade fazer comprar insumos industrializados, né? Sempre não existia, mas no dia 18 de março foi feito as barreiras sanitárias com todos os governos, né, que tem aqui, governo municipal, para poder fazer com que essa pandemia não chegasse tão rápido dentro do nosso município, para que esse vírus não pudesse avançar a todos, né? Mas a gente pensou aqui como coordenadoras, a Dulce, né? Como a gente tem muitas mulheres, muitos estudantes que fazem pesquisa dentro da nossa instituição, então a Dulce estava nesse momento aqui, então nós imaginávamos o que será de nós, como que vai ser a gente a enfrentar esse vírus dentro do nosso município, dentro das 9 terras indígenas, tendo 23 povos indígenas e 16 línguas faladas. Então, logo a gente pensou em promoção à saúde, né? O que seria a promoção à saúde? Promoção à saúde é que nós tivéssemos materiais, né, que a gente pudesse divulgar dentro das comunidades, como áudio, como vídeo, como cartilha. Então, a gente conseguiu fazer as cartilhas nas línguas cooficiais, porque nós temos 4 línguas cooficiais aqui, que é tucano, Iengatu, Yanomami e Baniwa. E aí a gente elaborou cartilhas, né, igual a essas, falando sobre o Covid, nós devemos nos prevenir, e falando também como que nós devemos nos resguardar dentro da nossa comunidade, ou dentro do nosso território, dentro do nosso município, principalmente dentro das nossas casas. Então, a gente teve uma equipe, né, que ajudou na nossa elaboração, e a gente acabou escrevendo, né, logo tinha que ser rápido, uma coisa assim que a gente ainda não tem pronto, a gente tinha que ser muito rápido nas línguas indígenas aqui dentro do nosso município. Avanço, né? O que a gente conseguiu fazer também durante a pandemia, né? Foi o direito à informação para as comunidades, porque dentro das comunidades não tem televisão, não tem net, não tem essas coisas, né? Então, nós falava para as comunidades através de radiofonia, e para fazer isso, a gente gravava áudio nas 4 línguas indígenas para poder divulgar para as comunidades, para falar sobre quantas pessoas que foram contaminadas, quantas pessoas que foram óbito, porque nós aqui estava com a dificuldade, a gente não tinha UTI, né? Então a gente não tinha medicamento, nós não temos um hospital civil, que a gente tem aqui um hospital militar. Então tudo isso era uma preocupação que a gente tinha como mãe, né? Então, isso que a Janete relatou foi no primeiro momento que a gente fez, mas a gente também fez essa parte, né, de contribuir com a equipe de saúde para distribuir máscara, para distribuir nossas cartilhas, para levar insumos, para levar medicamento. Então, tudo isso também a gente fez através da campanha, né? E, além disso, também nós fizemos a promoção à saúde, fizemos direito à informação e segurança alimentar, que era a mais principal, a segurança alimentar, promover, né, kits, né, de alimentação para ser entregue em todos os territórios. Como o nosso território é imenso, e nós atuamos com 3 municípios, então esse também foi uma grande dificuldade, fazendo as entregas da cesta. Mas a gente teve, né, através da campanha, a gente conseguiu confeccionar kits onde tinha sabão, onde tinha máscara, onde tinha álcool gel, onde tinha sabonete. Então, a gente colocou sal, que era o mais importante para as comunidades, para as famílias. Então, a gente também fez essa parte, né, de fazer a entrega de alimentação. Além da promoção à saúde, também nós fizemos a segurança alimentar das mulheres, das famílias, dos 23 povos que estavam fazendo o resguardo, né? E, além de fazer tudo isso também,
Nós também fizemos a parte de elaborar a cartilha, porque no dia 18 de março, nós como Departamento de Mulheres e Departamento de Juventude, nós tínhamos marcado uma audiência pública para falar sobre violência doméstica com as mulheres indígenas e suicídio com juventude. Então, nesse dia foi foi comitê ao combate ao Covid. Então, a gente preocupava muito, né? E a gente viu que o Covid, essa pandemia acabou fazendo com que outras políticas públicas fossem invisibilizadas, né, pela sociedade. Então, esse para a gente era um desafio. Então, também a gente conseguiu, né, fazer a cartilha, né, também, que fala sobre violência doméstica e violência em tempos de pandemia, que também foi feita junto com a Dulce, né? A Dulce viu que a gente estava muito ocupado, fazendo a entrega das cestas, fazendo mulheres que durante a pandemia você não está sozinho, né? Então a gente também veio a trabalhar essa parte, né? Também de conscientização não só do Covid, mas também da violência. Não só fazer a segurança alimentar, mas sim direito à saúde. Então, foram o que a gente tentou fazer durante essa campanha. Né? Nós fizemos muitos lives, muitas vezes aqui a internet não ajuda, muitas vezes cai chuva, então muitas vezes a gente não tem equipamento para fazer, para poder divulgar o trabalho, a luta das mulheres do Rio Negro, a luta dos 23 povos indígenas não foi fácil, né? Que a gente viu que até não está sendo fácil. As organizações indígenas foram grande protagonista nesse bem viver da população indígena. A gente já estamos muito na pandemia, mas aqui dentro do nosso território a gente tem um alto índice de solicitação de mineradores, né? Então, isso para a gente já era vários outros problemas sociais que nós, como povos indígenas, estávamos enfrentando, vem a pandemia, né? Mas a gente está aqui na resistência, tantas medicinais que tiramos da floresta, por isso que eles falam, para que vocês querem floresta, vocês indígenas? A floresta é para nós, porque nós tirava planta para poder se alimentar, né? Para poder cuidar da nossa saúde. Então, dentro da floresta que está a nossa força, dentro da floresta que está a nossa resistência. Vários povos fugiram para dentro dos igarapé, dentro das florestas, para poder se resguardar dessa doença. Quando chegava na comunidades, eu que fui fazer a entrega das cestas, cheguei em comunidades que tinha mais de 100 e pouco famílias, estava com 3 famílias. Né? Isso foi uma surpresa, porque eu nunca jamais, como mulher, né, tinha pensado em ver minhas comunidades, eu digo assim, as comunidades do nosso território desvaziado. Todos estavam refugiados para dentro da floresta. E se não tiver floresta, para onde que iam fazer resguardo? Então, acho muito importante para fazer resguardo das famílias. E também com isso nós fortalecer nossa cultura, porque a gente retornou para o nosso lugar de origem durante a pandemia. Nossos filhos, nossos netos retornaram para o lugar de origem durante essa pandemia. Sim, é claro que nós perdemos. Na área da educação, nós perdemos, que nossos filhos não estão estudando até nesse momento. Mas na nossa cultura, com certeza, nós, povos indígenas, acredita que a gente vai estar bem forte, bem fortalecido, porque as mulheres que não sabiam fazer chá, preparação, defumação, preparar chá, preparar banho, conhecer as plantas tiradas da natureza, durante essa pandemia, elas tiveram essa oportunidade, né, de conhecer as plantas, de preparar a defumação, de cuidar do filho, de cuidar dos netos. Então, isso para a gente também foi um grande avanço, né, durante também. Acontecer dois lados, né, lado negativo e lado positivo. Mas a gente está aqui, né, lutando, né? Então, foi montada as UAPs, né, pequenas enfermarias dentro do nosso território, foram montados mais de 15 UAPs, onde nosso parente não precisaria muito se deslocar para a cidade, né, sem procurar de fazer o teste de Covid,
né, lá dentro das aldeias, dentro das 9 terras indígenas. Então, também isso foi um grande trabalho do comitê, né? Foi a campanha Rio Negro, nós cuidamos, ajudou bastante essas UAPs, porque a gente forneceu álcool gel, nós fornecemos máscara, né? Então, é isso que a gente fez, né, durante essa pandemia, que até hoje ainda não passou, né? Então, a gente vê que a gente tem uma grande preocupação, a gente está com 58 pessoas que vieram a óbito, né? Mas continua aumentando, né? Então, isso é uma grande preocupação. Então, nesse Dia dos Finados, como tem muitas outras pessoas, outras mulheres que já se formaram em antropologia, sociologia, história, né? Então, conversaram comigo logo depois da nossa Assembleia das Mulheres, né? Perguntaram se eu estava à disposição para fazer a homenagem a essas mulheres. Eu falei a homenagem a essas pessoas que vieram a óbito. Eu falei que quem era eu para fazer uma homenagem para as grandes lideranças, né, que lutaram pela demarcação da terra, lutaram pela educação, lutaram pela saúde. Se hoje nós, povos indígenas, temos educação indígena, temos saúde indígena, porque foi a luta dos movimentos, não foi doação dos governos, tanto municipal, tanto estadual, tanto federal. Foi a luta do povo indígena. Então, eu disse para elas, né, olha, eu não sei se eu posso fazer. Eu sinto que eu, como uma mulher, não sei se eu posso fazer uma homenagem para grandes conhecedores. Eu até falei para elas, última vez que eu fui fazer a entrega das cestas para a região, eu falei, o seu Feliciano, ele é uma pessoa bem conhecida. Ele está em vários outros, até em países diferentes daqui do Brasil. E quando eu cheguei aonde ele foi enterrado, era uma tristeza. Eu até falei para as meninas, né, nesse dia. Era um cemitério, né, cercado com um monte de floresta, pouca família, acho que 3, 4 famílias onde tem esse cemitério, e ele está lá enterrado. E foi um grande lutador do movimento indígena. Se hoje eu falo português, se hoje eu escrevo língua do branco e falo português, foi porque eles lutaram por mim, né? Se hoje eu tenho acesso a essa tecnologia, é porque teve pessoas que lutaram, que vieram limpando esse caminho para eu chegar até aqui, né? E muitas vezes eu digo, isso machuca muito, né? Então, isso eu falei para elas, mas a gente vai fazer, eu vou participar, fazer homenagem a cada uma pessoa que veio a óbito, porque eu sei que as 58 famílias, pessoas que vieram à morte, eles deixaram 58 famílias, e eu não sei quantas famílias que estão aí, se são 5, se são 10, se são 15, né, famílias que estão ao redor dessa pessoa, dessa ente querida. Então, a gente fez essa homenagem a cada um, né, que veio a óbito, Baré, Baniwa, né, que vieram Piratapuia, Tucano. Então, são as etnias que vieram a óbito, né? Nós tivemos família Rúpida, Dou, Rupidé, que não vieram a óbito, mas o restante, todas as outras etnias vieram a óbito, né? Então, isso é uma preocupação para a gente. E a gente também aqui dentro do município, a gente não conseguiu aderir o uso da máscara permanente, né? Então, a gente, não sei se porque nós somos indígenas, a gente somos muito resistente às coisas que vêm de fora. É muito difícil para a gente pegar a cultura do outro, a gente ser aculturado rapidamente. Então, a gente não conseguiu usar a máscara, né? Então, até hoje, muita gente fala, vocês conseguiram utilizar a máscara? Eu falei, não, porque a gente sente falta de ar, a gente não consegue falar, então a gente não conseguiu usar a máscara. Então, no primeiro momento, saía muito nos decretos o uso obrigatório da máscara nos comércios, né, nas instituições. Os únicos que até hoje estão aderindo ao uso da máscara são banco e hospital. Alguns lugares assim institucional, mas na rua, no comércio, não está sendo obrigatório.
não está se cumprindo o distanciamento social, né? Então, a gente também, esse é um grande desafio, porque se o governo municipal ajudasse nós a fazer isso, seria muito mais fácil, porque foram as organizações indígenas da sociedade civil que vieram mais atuando na parte da prevenção, da promoção à saúde, né? Então, isso que a gente viu que aconteceu aqui em nosso município, né? E de dizer também que tivemos muito, né, apoio, né, dos nossos parceiros expedicionários da saúde, que chegaram também aqui para montar o hospital, porque, como eu falei, a gente não tem, né? Então, a gente tentou, o DICEI, né, a prefeitura também, todos eles entraram em parceria, mas como eles são bem burocráticos, tem que fazer licitação, tem que ter decreto, tem que ter não sei o quê. Então, era bem difícil para sair as coisas bem rápido para atender, porque esse Covid ele veio rápido, ele não veio esperar decreto, ele não veio esperando o sistema se regularizar, não, ele veio com tudo, não queria saber, né, dessas coisas. E aí, a saída de realizar essas campanhas, né, de promoção à saúde. Mas nossas ações mostram que nós estamos na luta, né? Que nossas ações mostram que a gente está na resistência. Nossas ações mostram que nós, povos indígenas, temos direitos. Nossas ações mostram que nós temos direito de segurança alimentar adequada, né? Dentro das nossas aldeias, dentro do nosso território. As nossas ações hoje mostram para o governo, mostram para a sociedade que nós precisamos ser respeitados na área da saúde, na área da educação, né? Então, esse que eu queria colocar hoje também, eu vim contribuir mais uma vez, né? Com quem está me assistindo, né? Com quem está me ouvindo, com quem acreditou no meu trabalho. Eu vejo assim para a Dulce, vejo como ela acompanhou a nossa luta, ela acompanhou a nossa resistência, ela acompanhou quando a gente foi contaminado. Eu vejo que a Dulce foi uma pessoa que ajudou bastante a gente, o José Miguel, por exemplo, né? Então, a Dulce esteve aqui, ela viu no momento que se formou o lockdown, não tinha ninguém andando na rua. Esse foi um grande desespero para a gente. Mas a gente não desanimou, nós não desistimos. Nós ficamos aí na frente, na luta, na frente, né? Na marcha, puxando quem tinha que puxar, salvando quem tinha que se salvar, né? Mas eu digo assim que a gente agradece muito, né, para a Dulce, para essa faculdade que acreditou muito no nosso trabalho, né? Eu sei que a faculdade se encontra longe do nosso município, quilômetros, nós estamos bem longe, mas vocês acreditaram no nosso trabalho, acreditaram em nós como mulheres, na nossa capacidade, né? Então, nós como mulheres indígenas, nós mostramos, cuidamos da casa como qualquer outra mulher. Então, foi isso que nós fizemos, nós cuidamos da família, cuidamos das etnias, cuidamos das línguas, cuidamos das culturas, cuidamos dos nossos antepassados, nós cuidamos do nosso território, da nossa floresta, da nossa água, dos nossos lugares sagrados. Então, esse que nós tentamos fazer durante a campanha Rio Negro Nós Cuidamos e durante esse Covid, nossas ações mostraram que nós fizemos a parte do cuidado, como se nós tivéssemos cuidado dos nossos filhos. Então, isso que nós fizemos, né? Tentamos cuidar cada um, nós não diferenciamos, você é banil, você é tucano, você é wanano, você é dessano, você é jovem, você é criança, você é velho, ninguém trabalhou esse sentido. Nós trabalhamos pensando no coletivo, no bem de todos os povos que estão aqui dentro desse território. Então, era isso que eu queria deixar e agradecer a todos e a todas que estão assistindo nesse momento, agradecer aos nossos parceiro também do ISA, parceiro da Faculdade de São Paulo,
agradecer a todas o pessoal que nos doaram sabão, nos doaram máscara, nos doaram cesta básica, nos doaram dinheiro. Todos vocês estavam com nós, todos os parceiros, todas as pessoas que doaram para nós estavam com nós em todos os territórios, no território do Anano, no território da Essano, no território do Tucano, no território Verequena, no território do Baré, no território do Baniba, Curipaco, do Dô, do Rúpida, do Nadebe. Então, vocês estavam junto com nós nessa luta. Então, era isso que eu queria deixar e agradecer a todos e a todas. Muito obrigado, Cuecaturete. Muito obrigado, Elisângela, Janete, por essas falas tão importantes, tão potentes, e pela presença de vocês nesse evento, né, no Baforal, deixando claro que esse momento, mesmo com tanta dificuldade, não deixa de ser também um momento de mostrar força, de construir aliança, né? Achei muito interessante nessa sua fala final, Elisângela, a relação que você claramente estabelece entre o cuidado e a criação de vínculos, né? Então, cuidar das pessoas e estar junto nesse momento de vulnerabilidade compartilhada, né? Bastante democratizada, né? A gente pode pensar que, de alguma forma, o que a gente vê com a Covid é a expansão, a democratização, por assim dizer, do fim do mundo, que os povos indígenas conhecem há mais de 5 séculos, né? Então, talvez seja o momento dessa tradição gananciosa do homem branco aprender com tradições e com culturas que souberam, nos últimos 5 séculos, não só se manter ou resistir, mas criar efetivamente, né? Tem sempre esse trabalho, né? São culturas entendidas e descritas como culturas generativas, que souberam muitas vezes criar e recriar suas formas de permanência no mundo, suas formas simbólicas também, e não só falando da vida de todos os dias. Eu queria parabenizar muito vocês por esse trabalho que foi realizado, incluir nesse parabéns também a Dulce, né, que, pelo que vocês falaram, foi um trabalho realizado em conjunto, um trabalho extremamente importante de produção de cartilhas e de disseminação de informação, que é uma grande arma para a prevenção, né, a informação. E quando a gente fala de povos, né, que não compartilham como primeira língua a língua portuguesa, esse trabalho é mesmo fundamental, vital. O que fica claro, lendo essas cartilhas, a gente vai ter uma mesa logo em seguida discutindo os desenhos das cartilhas, mas falando um pouco do conteúdo, o que fica muito claro é a importância que esse trabalho de tradução tem para trazer as informações numa outra língua, mas também o modo como essas cartilhas elas permitem levar essas informações sobre saúde não só para uma outra língua, para uma outra linguagem, mas para um outro modo de vida, né? Muitas coisas que estão nessa cartilha são questões que são específicas dos hábitos de vida dessas pessoas que vão receber essas informações. Então, queria, se possível, ouvir vocês um pouco mais comentarem sobre os impactos desse momento pandêmico em situações específicas que eu vi lá na cartilha, como, por exemplo, vocês mencionaram na cartilha, não fazer o caxiri, como vocês mencionaram também, não tomar banho de rio, ou seja, questões que estão muito próprias, né, que são muito próprias da vida na floresta, da vida fora das grandes cidades, né, e que aparecem na cartilha como forma de como adaptar esse momento atual que a gente está vivendo, os cuidados que a gente precisa ter, não só numa outra linguagem, como eu vinha falando, mas num outro modo de vida, num outro contexto. Por que eu estou falando isso e colocando essa questão, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala assim, impactos da Covid-19, né, o que a pandemia trouxe, a gente pensa em contaminação do vírus no corpo e produzindo quadros de doença, né, de agravo à saúde. O que a luta indígena e a recepção indígena da Covid-19 tem mostrado é que isso não deixa de acontecer, obviamente, as pessoas ficam doentes, elas podem vir a óbito, mas também o que acontece é a intensificação de desigualdades e de todo um contexto que já existia antes, que desprivilegia essas pessoas, né, esses povos inteiros, no acesso a recursos que deveriam ser compartilhados
né? E que muitas vezes são geridos pelo Estado Nacional. Então, como você falou também, né? A Covid, a gente viu isso acontecer, foi um momento em que o garimpo ilegal na Amazônia aumentou, né? Aqui em São Paulo, com o povo guarani de uma terra indígena específica, a construtora Tenda aproveitou desse momento para, né, se fortalecer na disputa territorial. Então, a mineração, os ajustes no grau de contato, né, que alguns povos vão perceber que é um momento, então, de se embrenhar na floresta, se esconder, se afastar, né? E se a gente pensar isso próximo, né, em relação ao fato de que na verdade, o governo federal tem sido o maior agente de transmissão da Covid-19 entre os povos indígenas, tendo levado a Covid, inclusive para povos em isolamento voluntário e povos de recente contato, né? Então, a Covid ela atualiza uma série de questões que já estavam dadas na posição, né, dos povos indígenas no cenário nacional, nessa posição que muitas vezes, em muitos sentidos, é uma posição de vulnerabilidade, mas o trabalho que vocês realizaram mostra que foi também a ocasião de dar uma resposta a isso. Se tanto a gente fala de necropolítica, o trabalho que vocês realizaram, né, a necropolítica, essa política de morte, essa política que deixa morrer, o trabalho que vocês realizaram é o trabalho de produção da vida, é um trabalho que vem responder essa política de morte com a força das mulheres indígenas, através da lógica do cuidado, que é uma lógica que não só pensa na saúde, mas que também produz vínculos, produz alianças, fortalece, né, frente a esse cenário que é, ainda hoje, em 2020, um cenário de embate colonial no Brasil. Então, se você pudesse, se vocês gostariam de falar um pouco mais sobre essa questão específica, né, da Covid impactando modos de vida, os modos de vida tradicional, como está mencionado na cartilha, de não poder fazer o caxiri, de não poder tomar banho no rio, enfim, e como vocês veem os desafios que então, lidar com uma epidemia, porque, veja bem, vocês estão lidando com a epidemia da Covid quase que num registro de exceção em relação ao cenário nacional, né? Se no cenário nacional a gente vê nas televisões aquela repetição de hábitos, lavar a mão, passar álcool gel, não é que isso tudo não valha para os povos indígenas, vale também. Mas no caso dos povos indígenas existe toda uma outra questão a ser gerida, a ser administrada, né, no contexto da pandemia, que o contexto nacional ignora, que o contexto nacional, o ambiente nacional não conhece muitas vezes, inclusive, né? Então, vocês não só estão frente à uma das maiores catástrofes sanitárias dos últimos tempos, né? Como também estão frente a isso num contexto muito específico, que coloca questões muito específicas para os povos indígenas e sem nenhum tipo de recurso. Algumas perguntas, a gente vai passar já para as perguntas que foram feitas no YouTube, algumas perguntas foram nesse sentido, ou seja, se existe um suporte do Estado em relação à assistência, né, à assistência frente à pandemia, e não só não existe esse recurso, essa estrutura dada pelos poderes públicos, pelo Estado, pela administração pública, como foi falado aqui, essa administração pública e esse Estado brasileiro muitas vezes o principal agente patogênico e de agravo à saúde aos povos indígenas, tendo sido o maior transmissor da Covid entre os povos indígenas até agora. Então, se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso, e a gente logo em seguida passaria, então, para as perguntas que foram sendo feitas no YouTube. Mais uma vez, agradecendo a presença de vocês, né, trazendo a força do trabalho que vocês já realizam, né, Força das Mulheres do Rio Negro, para o nosso evento. Muito obrigado. Então, eu vou comentar um pouco sobre o que nós botamos na cartilha, né? Não produzir caxiri para a disseminação do vírus. Por quê? Porque tudo que nós, povos indígenas, temos ou fazemos é coletivo. Então, por isso que a gente colocou, porque o caxiri ele é produzido coletivamente. Como o vírus ele é transmitido de coletivo para coletivo, né? Pessoas bem próximas perto da outra. Então, por isso que a gente botou para essa não produção do caxiri.
né? Então, é por isso que a gente falou que nós trabalhamos a segurança alimentar, porque a farinha é produzida coletivamente, a caçaria é feita coletivamente, então, ir buscar fruto na floresta é coletivamente. Então, esse que a gente colocou, né? Por exemplo, hoje a gente está vendo coisa de quem pegou o Covid, por exemplo, de quem contraiu o vírus, e ao consumir o caxiri, a gente está falando que está tendo recaída, né, com vômito, diarreia, porque eu esqueci também de mencionar que o vírus chegou em nosso município, chegou com outros sintomas. Não chegou com aquele sintoma da tosse, né, não chegou com aquele sintoma de espirrar, né, ele chegou no nosso território de uma forma bem diferente. Nós tínhamos dor de corpo, dor de cabeça, a gente tinha perdido a paladar, foi esse que chegou mais para o nosso território, perdemos o paladar, falta de ar, né? A gente ficou com muita dor de cabeça, então a gente tinha muito a vômito, né? Então esse que foi feito para nós não tínhamos tosse, por isso que quando foi contaminado, né, foi eu e a Janete, porque a gente achou que a gente ia ter tosse, né? Eu vou tosser, eu vou usar máscara. Mas não, mas aí a gente também não sabia que ao falar a nossa saliva pula não sei quantos centímetros, né, metros, sei lá como que é. Então, nós, povos indígenas, não estávamos tendo essa parte. Então, por isso que quando a gente coloca produzir caxiri, a gente fica falando, nossa saliva vai embora. Se a gente está contaminado, né, vai contaminando nossos parentes. Então, nossas vasilhas, por exemplo, nossos utensílios do chibé, a gente molha, todos tomam num cunhupi só, vai passando para mim, para a Janete, para a Adelina, então, que estão aqui, né? Então, a gente, nosso hábito, nossa vivência é coletivo. Então, esse foi um grande desafio para a gente hoje, né, de enfrentar essa pandemia, como eu falei, de adquirir rápido outro hábito. Esse não foi tão fácil, né? E quando a gente falar não tomar banho no rio, porque nós também não estávamos, entre aspas, nós indígenas, né, não acreditávamos que essa doença estava vindo somente dentro do corpo humano, mas sim nossos antepassados, nossos avós que benze, né, que faz benzimento, falava que vinha pelo vento, né, que vinha ao entardecer, com a chuva, com o vento. Então, por isso que a gente tinha medo de tomar, principalmente para quem estava com muita febre. Antigamente, nós, quando estamos com febre, ninguém toma banho. Quando a gente está gripado, ninguém dá banho na criança. Mas hoje o médico, ele recomenda isso. Não, você tem tá com muita febre, precisa tomar banho para baixar a febre. Mas para nós, não. Né? A gente acredita muito de que a gente com febre não pode tomar banho, ou nosso filho gripado, ninguém pode tomar banho. Nosso bebezinho recém-nascido, ou tem 6, 7 meses, não pode sair no sereno depois das 6 da tarde, porque a gente acredita muito que a nossa natureza, nesse momento, ela está saindo do resguardo dela também. Né? Então, esse que a gente colocou durante esse não compartilhar os utensílios, não fabricar o caxiri, né? Então, não tomar banho, né? Evitar pegar lotação. Então, porque a gente tinha muito medo, né? Que essa doença, né, fosse exterminar mesmo nós como população indígena, porque ninguém teve apoio do governo, né? O que chegou depois da pandemia, porque por isso que eu falei, a pandemia não esperou decreto, não esperou licitação, não esperou toda aquela coisa de burocrática que o governo tem para atender um determinado povo, uma determinada instituição, porque nossas instituições elas estão muito regrados, né? Tudo que você vai comprar, alimentação, remédio, insumo, tudo é decreto, licitação, não sei o que, portaria. Aí, então, a pandemia não esperou, né? Então, o governo ele não teve muito esse olhar com a gente. Eu acho que o governo não teve várias estratégias mais do que nós, povos indígenas. Acho que nós, povos indígenas, mostramos para o pessoal que nós tivemos mais estratégia rápida para salvar vidas. Né? Então, enquanto que o governo demorou muito, mesmo tendo pessoas técnicas, formadas, médicos, doutores, advogados, eles não conseguiram fazer um plano emergencial
rápido para poder atender a população, a sociedade brasileira. Enquanto que as instituições indígenas tiveram mais essa agilidade, né? Esse compromisso mesmo com a sociedade, com povos indígenas, de fazer seu resguardo rapidamente dentro das aldeias, dentro das comunidades, dentro dos seus territórios. Então, esse que a gente coloca um pouco, né? Hoje, por exemplo, eu falo porque eu não sou funcionária, né? E eu sei que também, se um dia me afetar, vão falar. Por exemplo, hoje, a CESAI proibiu divulgar nome das etnias que vêm a óbito. Então, foi parado. Nós tínhamos um projeto aqui em São Gabriel, um biólogo nosso daqui fazendo uma atividade junto com os alunos da UNB para estar divulgando toda a semana quantas pessoas que estão vindo a óbito, quem são os povos, as etnias que estavam sendo mais afetados. Aí hoje o CESAI disse assim que é proibido porque está expondo os povos indígenas, expondo as etnias. Isso para a gente é o quê? É uma tristeza, porque a gente não está sabendo quantos parentes que estão vindo a óbito, qual a etnia que está vindo a óbito. Então, antes a gente tinha quantas mulheres que estavam vindo a óbito, quantos homens. Antes, nas lives que eu fiz antes, eu dizia assim, o maior óbito que estava tendo dentro do território de São Gabriel, ou dentro do Rio Negro, eram os homens. Por quê? Porque os homens não sabem se cuidar, né? Então, eles não têm aquele autocuidado como nós mulheres. Nós mulheres, não, a gente toma chá, dá banho nas crianças, outra vez. Aí o homem não, quando ele banha uma vez, ele diz, eu já banhei. Eu já tomei. Eu já fiz. É assim que ele fala, né? Então, já por ele nascer, aquela pessoa, né, da nossa cultura, por exemplo, nós indígenas, que eles são tradicional, né, de que a mulher que cuida da casa, a mulher que faz aquilo, que cuida da criança, então eles foram os mais afetados, né, os homens que vinham ao óbito, né, e agora a gente não está sabendo, porque a gente não está mais tendo acesso, né, a esse sistema que sempre atualizava os dados, né, porque o CESAI ele proibiu essa divulgação. Aí a gente fala que o governo é a favor dos povos? Não é. Então, esse é um grande desafio para a gente também, né? Então, em vez de nos ajudar, deixar nós divulgar, porque aí a gente vai saber, não, no Baniba precisa mais fazer promoção à saúde, não, no Yanomami a gente precisa mais trabalhar direito à informação, não, no Baré a gente precisa mais fazer a segurança alimentar. A gente ia saber, mas como ele não está fazendo, ele proibiu essa divulgação, fica difícil, né? Então, esse é desafios que nós, né, que estamos em grandes instituições públicas dentro do movimento indígena trabalhando, são desafios que a gente vem enfrentando. Entre aspas, a mineração estagnou, entre aspas, né, aqui, mas com documentação, requerimento que não falta, né, solicitando pedaços da nossa terra para trabalhar, né? Então, isso é um desafio também que a gente tem, né? Mas a gente continua na luta, né? Continuamos fazendo o autocuidado. Pelo menos, eu e a Janete, a gente sempre continua falando para as pessoas, olha, nós precisamos continuar fazendo defumação, nós precisamos continuar tomando nosso chá, nós continuamos precisando cuidar das crianças, com o nosso conhecimento, porque com conhecimento, eu não vou dizer para a Janete, tu tem que usar máscara, ela vai dizer, ninguém está usando, quando eu saio na rua, todo mundo fica me olhando, vão dizer que eu estou doida, né? Então, isso é um desafio. Agora, se o governo mesmo decretasse, é obrigado a usar máscara, é obrigado a fazer distanciamento social dentro dos banco, comércio, isso a gente se sentia mais forte, mas não, né? A gente vê que não está nem aí. Tem passeata agora, por exemplo, na época da campanha, tem pessoas que estão usando máscara, quando tem carreata, estão sem máscara, tá uma aglomeração doida, né? Então, a gente vê que, para a gente ver qual é, eu falo muito para eles ficam brincando, quem tu está apoiando? Eu não estou apoiando ninguém, eu estou estudando essa parte de estar vendo como que eles estão enfrentando a pandemia, como que eles estão enfrentando o Covid, como que eles estão enfrentando a educação, como que eles estão enfrentando a segurança pública, como que eles estão enfrentando o direito à informação. Esse que eu estou esperando que eles façam, os políticos façam, mas a gente vê que não sai,
né? A gente vê mais não fazendo campanha mesmo, querendo voto, né? Não pensa na vida, que a vida é uma vida preciosa. É isso que a gente fez a homenagem, é uma vida preciosa. A pessoa foi-se embora, nos deixou, nossa cultura, nosso conhecimento, cada um daquela pessoa foi embora. E a gente não vai rever nunca mais. E se a gente não gravou, se a gente não pesquisou, se a gente não escreveu sobre aquela pessoa, se a gente não perguntou daquela pessoa aquele conhecimento dela, nesse momento que ela se foi embora de nós, a gente não vai ter nenhuma oportunidade nunca mais. Né? Então, esse que eu sempre coloco, né? Nessa parte de estar nessa resistência mais uma vez, né? Nessa luta. E dizer para vocês isso, né? Então, como eu estou falando, esse agora no momento é um grande desafio para nós, porque a gente acaba de não sabendo quais nossos territórios que estão mais infectados, qual o povo que está mais infectado, por motivo que a CESAI proibiu. Ele diz que é expor as etnias. Expor de que forma? Então, se ele falasse, né, não, a gente está proibindo essa faculdade, a UNB, junto com esse biólogo do DICEI, está passando essas informações, nós vamos fazer isso, aí sim, era uma coisa boa, porque não, olha, agora vai ser eles que vão fazer, que cuida da saúde vão fazer, mas aí a gente não vê o que eles estão fazendo, é muito desafio para o movimento indígena, né? Aí depois eles falam que quem atua no movimento indígena fica criticando as administrações, contra a prefeitura, contra o governo, contra o presidente. Não é que a gente somos contra, é porque a gente vê que eles não se preocupam com o povo, com a criança, com a mulher, com a juventude, com o território. Então, isso que a gente está colocando aqui. Vou passar a palavra para a Janete. No início, eu falei que eu fazia parte, né, da rede de comunicadores. Então, falando um pouco, né, sobre os trabalhos da rede de comunicadores, que é a Rede Wayuri, os comunicadores entraram em ação também, ajudando, né, a população, saíram para informar, né, falando em microfone, com caixa de som e tudo, nas ruas, nas lotéricas, bancos. Eu e Elisângela, a gente traduziu, né, em línguas cooficializadas as recomendações, o que o médico pedia para fazer, né, o resguardo, o que era o distanciamento, o que era isolamento social, o lockdown, né? A gente traduzia em nossas línguas, né? Eu traduzi com língua tucano, a Elisângela traduzia em Ngatu, né? E os demais, né? Baniwa, Yanomami. A gente utilizou o instrumento, né? Áudio, distribuindo, né? Através via WhatsApp, Bluetooth, Charity, né? Aí, esses áudios, a gente deixava, né? Informava nas rádios, né? Radiofonias, para que essas informações cheguem nas comunidades. Assim, a gente distribuiu, né, os áudios, as recomendações dos médicos, das equipes multidisciplinares, né, enfermeiros, falando, né, em línguas cooficializadas. Eu acho que algumas comunidades ouviam, né, esses áudios pela radiofonia, a gente pedia para repassar, né, para os demais parentes, para as comunidades, e assim a gente foi articulando para que cada família, para que cada comunidade fique nas suas comunidades, né, os nossos parentes, para que eles fiquem nas comunidades, para que eles não venham para a cidade, né, porque corriam risco de ser infectado. Mas, aos poucos, essa doença foi alcançando, chegando nas comunidades. Mas, como eu falei, graças a Deus, a maioria das pessoas não foram afetadas, não pegaram muito forte, não deu muito forte para eles, né, esse efeito, porque eles usavam remédio caseiro, usavam benzimento, né,
Eu vi um pouquinho do trabalho do meu pai com benzimento, né? Até ele foi ajudar com benzimento, né? Ajudar a disser, a ajudar ele foi ajudar com benzimento, ele foi ajudar o médico fazia o tratamento, ele dava cuidado, ele fazia isolamento, né? Aqui em São Gabriel teve isolamento, onde eles deixaram os pacientes, né, na Cachoeirinha dos Padres. Aí meu pai foi ajudar lá, benzer, né? Tinha uns parentes que não acreditavam em benzimento, mas aos poucos eles foram conhecendo, eles foram vendo a reação do benzimento, no qual até o médico, segundo meu pai, né, ele contando lá em casa, ele contando para nós, né, que o médico questionou o que ele usava, o que está fazendo efeito, o que o benzimento traz de benefício para o paciente, no qual, aos poucos, o médico também viu a reação, né, no benzimento, os pacientes receberam alta, né, a maioria das pessoas, e aos poucos as pessoas que não acreditavam no benzimento, eles foram pedir para o meu pai benzer, ele acabou benzendo, eles melhoraram. Teve quase um mês, ele esteve trabalhando com essa equipe, né, cuidando dos pacientes. Então, é muito bom, né? Até em casa chegava muitos pacientes para mandar benzer, para mandar fazer remédio caseiro para minha mãe. Assim, a gente ajudou, né, em particular, com minha família, a gente ajudou bastante os parentes a fazer tratamento, né, com benzimento. A gente pedia para ficar em resguardo, como bem Elisângela falou, né, que não pode fazer caxiri, porque o caxiri, nas nossas comunidades, a gente oferece com cuiupi. Gente, eu acho que o som da Janete deu uma pequena travada. Vamos aguardar um pouquinho para ver se retorna. Bom, pessoal, como vocês perceberam, né, a Elisângela e a Janete, elas caíram daqui da live. Elas estão em São Gabriel, a internet é um pouco inacessível, então a gente já está aqui em contato pelo WhatsApp, elas estão tentando reconectar. Queria aproveitar esse momento só para responder uma questão que foi colocada ali sobre o caxiri, é uma bebida fermentada. Alguém perguntou isso na caixa de mensagens, né? Uma bebida fermentada, uma espécie de cerveja. Não sei se é exatamente de mandioca, eu não trabalho nessa região, mas muitos povos fazem essa bebida fermentando com mandioca. Não sei se a Dulce também conhece um pouco melhor, gostaria de falar. Sim, com mandioca, e eles têm, para produzir também o caxiri, eles mastigam, né? As mulheres mastigam a mandioca para fazer a produção dessa bebida. Então, também esse era um dos fatores, né? Que era super importante, não a proibição, né? Mas essa consciência de que não é adequado se produzir o caxiri nesse período de pandemia. Uhum. Agora, o que eu achei impressionante da fala delas, assim, impressionante, né? Por que a gente ainda se impressiona com isso? Mas é ver, no fundo, como aconteceu também no cenário nacional mais amplo, né? Toda essa disputa por ocultação de dados, ou seja, Secretaria Especial de Saúde Indígena, por favor, aprendam com quem sabe cuidar, parem de boicotar as estratégias locais de contenção da morte, ajudem as pessoas que precisam de dados, né? Porque o que estão fazendo é realmente ir contra o discurso das próprias pessoas indígenas organizadas, cuja organização não é respeitada, não é reconhecida. Essas pessoas não são meros objetos de políticas públicas, elas podem ajudar a formular as saídas, né? As respostas, e sem dúvida, com a assimilação, com a participação dessas pessoas, a gente vai ter uma resposta mais efetiva, mais eficaz, mas não é isso que tem acontecido na relação dos povos indígenas organizados contra a pandemia com o Estado brasileiro, como bem mostrou, como deixou bastante clara a fala da Elisângela e a fala da Janete também. Bom, a gente continua tentando... elas estão voltando. Queria pedir desculpas para vocês que estão assistindo, um pouquinho de paciência.
a gente está produzindo esse encontro, né, nessa condição de comunicação à distância, que foi permitida pela pandemia também, né, a expansão desse tipo de relação, mas que é, ao mesmo tempo, uma relação frágil, né, assim, que pode cair, ainda mais lá onde elas estão, com uma conectividade que não é a ideal para esse tipo de evento, mas a gente quis, ainda assim, com a ajuda também do Adolfo, da TI, que está aqui, eu aproveito para agradecer também, manter a programação e conseguir a presença delas. Elas estão conectando, daqui a pouco vão estar aí. Vou aproveitando, então, para fazer esses agradecimentos para quem foi chegando, né? Queria... hoje a gente vai ter essa programação com outras atividades também depois dessa, né? Nesse dia do Baforal, que traz a pauta e a temática das populações indígenas. O Baforal é um evento que está sendo organizado pelo Coletivo de Pesquisa em Antropologia da Saúde. Queria agradecer a todo mundo que trabalhou tanto para a realização desse evento em condições absolutamente de exceção, importante dizer isso, né? O Michel, a Joyce e a Dulce, que está aqui também, como coordenadores dos dias. Enfim, voltamos daqui a pouco para falar um pouco mais disso. A Elisângela está chegando de volta. Você está ouvindo a gente, Elisângela? Sim, eu estou ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. A sua imagem está travada, mas a gente está ouvindo. A Janete está por aí também? Vocês estão no mesmo lugar, mas com conexões diferentes, é isso? Não, a gente está no mesmo lugar, ela deu uma saidinha que a internet pelo computador caiu e aí ela foi ver com comunicação o que aconteceu, ou se está chovendo lá fora. Bom, para a gente poder aproveitar a sua presença aqui, a gente tem mais uns 20 minutos, né, de encontro. A gente estava prevendo encerrar essa atividade às 15h30 para iniciar a próxima às 16h. Então, para aproveitar a sua presença aqui, se você ainda está ouvindo a gente queria passar, de repente, imediatamente para as questões que foram colocadas pelas pessoas que estão assistindo no YouTube. Tem as perguntas aí, Dulce? Sim, eu estou ouvindo. Então, eu vou te passar as perguntas, Eli, que foram feitas no YouTube. A Sônia Maria, ela perguntou se vocês recebem algum subsídio do Estado. E aí, emendando na pergunta dela, eu vou fazer a pergunta que a Joyce fez, que se vocês recebem, né, alguma ajuda do Estado, o Estado compreende a força indígena, a cultura e ajuda para que esse resgate se fortaleça? Acho que eu não sei se eu vou responder certo, porque não deu para ouvir a tua pergunta, que a internet está muito ruim aqui. Se a gente recebe alguma ajuda do Estado, é isso, Dulce? Isso. Então, com relação ao Estado, o que a gente pôde perceber aqui, já no final, eu acho, da nossa campanha, a gente conseguiu receber algumas cestas básicas, né, que veio pela FEI, que é a Fundação Estadual do Índio, e a gente também, acho que tivemos também, assim, não que nós recebemos, mas nós tivemos acompanhando como movimento indígena a chegada das cestas básicas pela FUNAI. Não foi nós que entregamos a campanha Rio Negro, nós cuidamos. Mas a gente viu só isso que chegou dentro das nossas aldeias, né? As cestas básicas e os materiais de higiene, né? Não sei se esse para vocês é Estado, né? Mas assim, o que eu vi mesmo foi isso que chegou. Que a CONARP que mandou, né? Foi CONARP? Foi esse mesmo, né? Pois é, que mandaram uma cesta que deu para a gente atender a região da Caiar-Mix, Baixo Rio Negro também, a gente atendeu um pouco com essas cestas. Foi o que a gente recebeu aqui, mas assim, os próprios funcionários dessas instituições que fizeram a entrega, mas a gente comunicaram, né, que chegou tantas cestas e a gente vai encaminhar para as comunidades indígenas. Foi isso que a gente recebeu. Janete, você poderia falar um pouquinho para ver como está a sua conexão? Acho que você está um pouco até melhor. Bom, gente, a gente pede desculpas mesmo a vocês que estão assistindo. A conexão delas continua com problema. Eu estava verificando agora que o áudio estava saindo, mas a imagem não. Então, fico feliz, de qualquer maneira, que a gente tenha conseguido garantir a presença, a participação e a fala principal, né? Infelizmente, essa interação com as perguntas e essa resposta não está acontecendo, né? Para essa questão de conexão. Elas caíram mais uma vez. Sim, e já também encerrando, né, porque já está dando horário também, eu queria dizer que todo mundo, né, pode acompanhar o trabalho delas e conhecer um pouco mais sobre a campanha Rio Negro Nós Cuidamos
pelo site, né, que está disponível. Eu acho que alguém dos nossos assessores aí no YouTube pode estar disponibilizando para vocês a campanha, o site da campanha. E é muito incrível, né? Porque eu estive no início da criação dessa campanha e a gente gravou os vídeos, que é a apresentação desse site. E a ideia, né, que elas estavam passando era justamente mostrar como que elas vivem, né, nas comunidades, como que é o trabalho da mulher indígena, e era essa imagem que elas queriam passar para, sim, serem apoiadas, né, e receberem o apoio de todas as pessoas. Então, vocês podem estar conferindo esses vídeos no site da campanha, e acho que elas retornaram aqui. Não sei se... Eli, dá um oi. Oi, a internet está muito ruim, está se formando a chuva, tu sabe que aqui o sol é quente, rapidinho forma a chuva, né? E só com o vento a internet já vai embora. Mesmo que a gente está com Wi-Fi, dados móveis ligados, vão os dois juntos, a gente, como eu falo, né? A gente cai na cachoeira. E você sabe que nossa região aqui né, a gente está, como eu falo, né, nós estamos na tríplice fronteira, né, Colômbia e Venezuela. Aí então a gente fica aí nessa floresta, mas eu quero agradecer a todos, a todas que estão nos assistindo. Como a Dulce falou, vocês podem entrar lá no site da campanha, ver o nosso trabalho como mulher indígena. A gente está à disposição para qualquer esclarecimento. Para qualquer pergunta também vocês podem direcionar para a Dulce, depois ela repassar para a gente falar dos parceiros que nos ajudaram, para falar dos órgãos governamentais também que nos ajudaram. Eu acompanho um pouco, né, assim, os órgãos governamentais. Eu vejo mais que empresas privadas que ajudaram a gente nesse trabalho do combate à Covid. Então, como eu falei, né, isso que eu vejo. E teve momentos que a gente passou por várias dificuldades, como, por exemplo, a equipe, né, entrar na área. Também a equipe de saúde estava com muito medo, receio de entrar na área. Então, isso que a gente deixava, né, para eles, nós precisava ter muita força para orientar nossos parentes a entrar na área para poder salvar a vida das nossos parentes que estavam lá. E o próprio receio também das comunidades de não querer a equipe na área. Então, acontecia muito também isso. Então, a gente passou por vários momentos difíceis. Hoje a gente está voltando, né, entre aspas, a vida normal, mas ainda não está normal, porque, como a gente está falando, agora está tendo a recaída do Covid. Isso é uma grande preocupação, porque está afetando muito as crianças, muitos jovens, né? Então, nós usamos sim plantas medicinais, como a Janete falou, né? A hora que ela caiu. Vocês nem ouviram minha mensagem, ela falou, né? Quem ouviu foi Eli. Então, isso que ela disse, ela pensou que estava aparecendo. Ela disse assim, a fala dela foi muito bonita no final. Durante a Covid, meu pai acompanhou os médicos, falou assim, casa que foi criado, né, na Cachoeirinha dos Padres, foi criado um hospital específico para Covid, e meu pai acompanhou os médicos, né, para fazer esse resguardo dos nossos parentes lá. E aí ela até falou, né, então a gente usou, sim, plantas medicinais, mas não de qualquer maneira. A gente usou eles com todo o cuidado. Para a criança teve uma forma de usar, para as mulheres outra forma de usar, para os homens outra forma de usar. Foi isso que ela estava falando no final, né? Então, isso eu achei muito bonito também, que nós não usamos nosso conhecimento de qualquer maneira. Por exemplo, o que nós usava aqui? Saracura. Saracura para as meninas era só banho, né? Porque senão elas no futuro não poderiam ter filho. Carapanaúba também, né? Então vários remédios que foram remédio que a gente chama remédio com sabor amargo, para mais nossa utilização foi mais para banho, porque como mulher nós não poderíamos usar, porque senão nós não íamos poder ter filho lá no futuro, né? Então tudo esse teve esse resguardo. Defumação a gente não fazia a qualquer hora, fazia às 6 da manhã ou 6 da tarde. Então tudo isso tinha como se fosse remédio do branco, né? De 8 em 8 horas, de 4 em 4 horas. Então a gente também teve essa receita nossa aqui
Então, num live só, não dá para a gente explicar toda a nossa luta, nosso trabalho, nossos desafios, nossas ações. Mas eu espero que vocês continuem ajudando nós do Rio Negro, né? Nós, povos, 23 povos, agradecemos a todos, em nome das mulheres, em nome dos 23 povos, em nome dos 9 terras indígenas, em nome dos nossos parentes que estão lá, né? Nas aldeias, agradecemos a todos os doadores e agradecemos a universidade que está dando a oportunidade de nós falar do nosso trabalho. Então, eu vou passar a palavra para a Janete, acho que ela voltou agora. Então, eu li alguma pergunta aí, né, se os pesquisadores ajudam, né, as comunidades. Então, vendo o trabalho, né, acompanhando o trabalho da Dulce e do José Miguel, a gente tem, sim, apoio dos pesquisadores, tanto é que a gente abraçou, né, tem que se ajudar, né, um para o outro, tanto o pesquisador ajudando os povos indígenas e nós ajudando o pesquisador, né, assim a gente cresce, né, no movimento indígena, tanto eles. Então, a gente agradece, né, pelo apoio, Dulce, José Miguel. A gente está dando continuidade, né, mobilizando contra a violência doméstica em tempos de pandemia, né? A gente teve esse apoio, iniciativa, né, do Departamento de Mulheres, conjuntamente com José Miguel da USP, né, professor da USP, a ajuda da Dulce, né, os pesquisadores, eles vêm apoiando, né, o movimento indígena, não todos, mas tem pessoas que vêm ajudando, tem pesquisadores que vêm ajudando, né, tanto as mulheres, movimento indígena de mulheres indígenas, o movimento indígena como um todo. A gente agradece, né, os alunos, os professores que entram nas nossas comunidades, né, na região do Rio Negro para pesquisar e, ao mesmo tempo, ajudar os povos indígenas. Assim, a gente vai fortalecendo, um ajudando um do outro, né? E a gente agradece muito, né, vocês pela essa oportunidade, né, de falar sobre a nossa luta contra essa Covid, a nossa luta para mobilizar, né, os nossos parentes, né, para que eles não sejam infectados. Mesmo assim, a contaminação está grande, está continuando, mas a gente não vai parar de lutar. Estamos continuando na mobilização, passando informações, pedindo para que eles fiquem nas comunidades deles, pedindo para que eles continuem fazendo tratamento com plantas medicinais, pedindo para que eles cuidem dos seus filhos, cuidem dos seus netos, que o homem seja aquele cuidador no preparo do remédio caseiro, no preparo do seu benzimento, porque a maioria dos homens são benzedores, os homens que são benzedores, e as mulheres, elas preparam mais no remédio caseiro para fazer tratamento, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da nossa família. Assim, nós mulheres nos fortalecemos, cuidando dos nossos filhos, valorizando a nossa cultura. Então, obrigado vocês, os pesquisadores, alunos, tanto os professores, né, em especial José Miguel, a Dulce, né, ao Diego, que está aí mediando. O nosso muito obrigado, né, pela oportunidade. Assim a gente vai se fortalecendo e mantendo em contato, né, para seguir o nosso trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho com minha língua. Arcaera na toma, insa, rota, tira da usa, insa, tiro essa, arcaera na nessa, na tani mina, do te senhor ni, veni ni na tiro da raseti usa ni vere na ve, topure, to na live ni no pure tata. Tena mani wah kuntuh tani nani mani hukum hati ke ni mita tata te do te sehta kan wah kuntuh tanani na mani tira ni setina nye hemejura nye mani nah ke boboh kase tere dare sini mani pona ne nye sorry sini we na mani ni ke ni mita tata kare na mani te mani vi seri pemani makani per mani te no putu mani wah kuntuh tani se ni bahasa kamontaka mani sini se tira bahasa di komena we bahasa kamota sini we setina mani ni ke ni te nah kare na putu mani ni se makani pura te hemeju kazeru na ni se bahasa se boy veka bahasa veka mani heri pona mani pona ni petina bahasa kamontaka ni seti tena na
Dulce, José Miguel, Nani Petit, Nani Diego, né? Nani Puto, Ayuni. Em língua tucano, Anhu, muito obrigada. Estou agradecendo vocês. Eu estou falando para os meus parentes que a gente continue valorizando a nossa cultura, continue usando o remédio caseiro, o benzimento. Então, muito obrigado, Anhu. Até a próxima. A gente que agradece, Janete. E devido aos problemas técnicos que a gente teve, e agora que vocês retornaram e está tudo bem, a gente ganhou mais 15 minutinhos para poder continuar respondendo as perguntas, né, do chat. Eu queria saber se tudo bem para vocês. Mais 15 minutinhos. Tem uma pergunta aqui da Joyce Mello, que é super interessante, que ela pergunta como que as pessoas das comunidades indígenas receberam essas informações, tanto da cartilha sobre o Covid, quanto a de violência. Aí, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre essa questão. E aí, já emendando também nessa pergunta, eu queria perguntar para vocês duas qual que foi, né, a impressão, as observações que vocês tiveram nessa distribuição de cestas nas comunidades indígenas, né? Como que vocês viram e avaliam, né, o processo tanto da Covid quanto o processo de cuidado em relação à Covid. Repete a primeira pergunta, Dulce, por favor. Como que as populações das comunidades receberam as informações das duas cartilhas produzidas, tanto sobre a Covid quanto a de violência doméstica? Na distribuição de cestas básicas, a gente enviou as cartilhas, né, no qual, nas nossas regiões, a maioria das pessoas são falantes da língua. É só a gente elogiar, né, a internet, que ela cai de novo. Bom, eu acho, então, que é melhor a gente encerrar a live, né, devido tanto aos problemas técnicos, mas também ao horário já, porque daqui a 30 minutos a gente vai ter uma outra live com o Matheus Ribeiro, Ribes, que ele vai estar falando justamente sobre essas cartilhas que foram produzidas, né, pro Rio Negro. E então a gente encerra aqui. Eu gostaria, né, elas não sei se elas estão nos ouvindo, mas gostaria muito de agradecer, né, a presença da Elisângela, da Janete. É sempre muito prazeroso e enriquecedor, né, estar com essas mulheres e poder ouvir elas contarem essas lutas, né, que elas vêm enfrentando e resistindo. Então, agradeço muito, agradeço a todo mundo que está aqui dando o suporte técnico. E é isso. Diego, você tem alguma coisinha para dizer? Não, só queria recuperar um comentário da nossa colega Denise Pimenta no comentário, né, na caixa de diálogos no YouTube, que eu acho que explica bastante justamente do que se trata, né? Que ela comentou assim, que isso nos leva a pensar a questão do acesso online, digital, virtual, não ser universal. Então, mais uma vez, quando a gente fala da Covid-19, dos impactos dessa pandemia, do cenário atual na vida dos povos indígenas, a gente está falando de reforços em estruturas de poder, dominação e exploração que são prévias à pandemia, né? E que tem a ver com acesso a muitas coisas, né? E a nossa conversa hoje, com as dificuldades de conexão também, só mostram, mais uma vez, isso, mas, ao mesmo tempo, a força das pessoas indígenas em se manterem ali, não desistirem, estarem aqui, voltaram, inclusive, estão aqui novamente na sala conosco. Se vocês quiserem, Janete e Elisângela, que agora estão aqui ouvindo novamente, falar apenas uma palavra final de despedida do público, então, a gente estava comentando que nessa situação atual de pandemia, o acesso à internet, né, tudo ficou virtual, né? Então, aqui em São Paulo, e no Sudeste, de uma maneira geral, o aumento da população de rua é uma coisa impressionante. Então, a gente fala, fique em casa, mas não é todo mundo que tem casa. Então, a mesma coisa a gente pode pensar em relação a essa situação, né, do isolamento social. Se isole, não fale com os outros. Mas, no caso das culturas indígenas, tantos processos culturais são resolvidos, realizados coletivamente, né? Então, as dificuldades de adaptar
as questões mais gerais para os quadros específicos dos povos indígenas é sempre um desafio nesses momentos, mas vocês estão aí fortes, realizando um trabalho importante, e os povos indígenas também acostumados com memórias de tantas pandemias, não foi a primeira, né? Essa que é a questão também. Então, a memória indígena, a memória oral, ela mantém muita memória de perda, de morte, né, de devastação que chegou através do contato. E essa questão da internet é mais uma questão que mostra assim, que a dificuldade de acesso só se coloca mais forte ainda nesses momentos. Então, se vocês quiserem, a partir disso, ou algum outro ponto qualquer que vocês achem interessante destacar, fazer uma última palavra, um adeus aí, um tchau para o pessoal que está assistindo, seria interessante encerrar com vocês, mais simpático do que com a gente. Então, acho que estão me ouvindo, né? Eu quero finalizar, agradecer a todos e dizer que as cartilhas, como vocês tinham perguntado, as cartilhas foram recebidas muito bem dentro das comunidades, porque as cartilhas foram feitas nas nossas línguas, então nós falava com nossa própria língua com parente, então elas entenderam muito mais rápido, porque estava traduzido na nossa língua e estava com os desenhos que era da nossa própria região. Então, esse nós tivemos muita facilidade para que nosso parente pudesse aprender tão rápido, né? Também fazer a prevenção do Covid. Mas, para finalizar, eu quero agradecer, em nome da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, né, os nossos diretores, agradecer as meninas que vão assumir a nossa gestão de 2021 a 2024, parabenizar elas, parabenizar os nossos diretores que vão ficar, a nossa diretora Janete, ela vai ficar também como uma das diretoras da Federação das Organizações Indígenas. Certo. Janete, você ainda está aí? Se você quiser falar uma última palavra, também se você considerar que já fez seu encerramento, fica à vontade. Então, eu também venho agradecer e falar um pouco também eu estava falando da comunicação, né? A gente até fez esse, né, o Ayuri informativo que fala sobre Rio Negro Nós Cuidamos. Esse boletim a gente espalhou nas comunidades, tanto aqui na sede, né? A gente espalhou, entregamos para cada associação como é que é o trabalho, como é que foi a articulação e mobilização, né? Para o bem dos povos indígenas, através do Departamento de Mulheres, através da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Então, como a Elisângela estava falando, né, a gente vem agradecer a vocês pela oportunidade, aos parceiros, né, que vieram dando apoio, né, para o movimento indígena, e parabenizar as meninas que acabaram de ser eleitas semana passada, né, para elas darem continuidade, né, do trabalho que a gente plantou aqui, a sementinha que a gente plantou, com muito esforço, com muita dedicação. Espero que elas continuem trabalhando e eu vou estar atuando como diretora da FOIRNE, né, no lugar da dona Almerinda. Eu vou estar atuando como diretora e sim e também ajudando as meninas que vão atuar aqui no Departamento de Mulheres, ajudando a dar continuidade do trabalho que a gente vem fazendo. Agradecemos vocês, né? Como eu falei, muito obrigado. A gente se sente feliz em ter essa oportunidade de falar sobre o nosso trabalho, o que a gente esteve realizando em combate a esse Covid-19. É isso. Obrigada. A ideia era encerrar com a fala das meninas, mas eu gostaria de dizer que a gente vai encerrar com um vídeo, né, que vai ser transmitido daqui a pouquinho, e eu queria só dar mais uma informação, que a gente criou um museu virtual, né, sobre a campanha Rio Negro Nós Cuidamos, chama Respirando na Cultura em Tempos de Resguardo, Rio Negro Nós Cuidamos. Está disponível no site do CEPAS, então vocês podem conferir lá, é muito lindo, né? Tem as imagens, as fotos da distribuição das cestas e também alguns relatos de mulheres indígenas de São Gabriel da Cachoeira. Então vocês podem estar conferindo esse trabalho que foi feito em conjunto com essas duas mulheres aqui hoje. Muito obrigada e até mais.
Obrigado a todo mundo. Rapidinho os agradecimentos ao pessoal do CEPAS pela organização do evento, a Cris e o José Miguel, os dois professores que estão à frente da organização do Baforal também, a Carmen, Rodinei, todo mundo do Departamento de Ciclos de Vida e Sociedade na Faculdade de Saúde Pública. Obrigado pela presença das nossas convidadas mais uma vez. Parabéns a Janete, esse desafio de ser diretora da Fundação de Organizações Indígenas no Rio Negro. Força para que a gente possa continuar cultivando o futuro a partir das lições dos povos indígenas. Um abraço para você, tchau, tchau, e a todo mundo que estava assistindo.